Amados filhos da luz, que a serenidade do Cristo Jesus envolva cada coração presente neste momento sagrado. Hoje nos reunimos sob a égide dos mentores espirituais superiores, pois uma revelação de suma importância precisa chegar até vossas almas sedentas de verdade. Este encontro, como sempre, foi meticulosamente preparado pelos benfeitores do plano astral superior, que em sua infinita sabedoria escolheram este canal, o Além do Espiritismo, para transmitir uma mensagem que fará estremecer os alicerces da injustiça. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos da luz eterna, a mais um encontro abençoado nesta morada de amor e conhecimento espiritual. O Além do Espiritismo existe com o propósito divino de ensinar, esclarecer e amparar todos os filhos de Deus que buscam a verdadeira sabedoria. Aqui, neste templo virtual de aprendizado, nos preparamos juntos para trilhar a senda luminosa da evolução espiritual, deixando para trás as trevas da ignorância e do engano. Amados irmãos, segundo as orientações cristalinas dos mentores espirituais, este dia carrega uma vibração especial, uma energia transformadora que perpassa os véus entre os mundos. Vocês não chegaram até aqui por mero acaso. Foram escolhidos, chamados pelas forças superiores para testemunhar revelações que mudarão o curso dos acontecimentos terrestres. Prestem atenção aos sinais, aos números que se manifestam, pois há segredos ocultos nas sincronicidades que os cercam, mensagens cifradas dos planos elevados. Deixem seus nomes e cidades nos comentários, pois desejamos conhecer cada alma que compõe esta corrente de luz. Temos um círculo sagrado de oração, formado por irmãos dedicados que intercedem junto ao Pai Celestial por todos aqueles que enfrentam tempestades na jornada terrena, sejam elas provações físicas que abalam o corpo, tormentos emocionais que perturbam a alma, ou conflitos espirituais que desafiam a fé. Se lutam contra o desemprego, se enfrentam enfermidades que debilitam, se combatem vícios como o álcool ou o tabaco que aprisionam o espírito, depositem seus pedidos aqui. Nossa missão sagrada é clamar aos céus por vossa cura, vossa libertação e vossa vitória completa. Por fim, queridos companheiros desta jornada de luz, peço que, se sentirem o chamado no coração, deixem seu like, inscrevam-se neste canal abençoado e ativem o sininho das notificações. Cada gesto de apoio que fazem é como uma centelha que alimenta a chama desta missão divina, permitindo que mais e mais almas sejam alcançadas pelas palavras de consolo e esclarecimento que emanam dos planos superiores. Vossa participação é o combustível que mantém acesa esta tocha de esperança no mundo das trevas. Meus queridos filhos da luz, eu, Bezerra de Menezes, vos falo desde as esferas radiantes do além, onde a verdade brilha sem máscaras e onde os desígnios divinos se revelam em toda a sua majestade. Trago-vos uma mensagem que fará tremer os pilares da mentira e que iluminará os caminhos sombrios pelos quais nossa amada pátria tem navegado. O momento é solene, pois estamos diante de uma encruzilhada histórica, onde o destino do Brasil será definido pela última cartada que os céus preparam. Como um médico que examina o paciente enfermo, tenho observado com profunda atenção os sintomas que afligem nossa nação. A febre da injustiça tem consumido as instituições, a infecção da parcialidade tem se espalhado pelos tribunais e o vírus da perseguição política tem atacado o sistema imunológico da democracia. Mas, filhos amados, assim como toda doença tem seu curso natural, chegou o momento da crise que precede a cura definitiva. Nos arquivos celestiais, onde cada pensamento é registrado e cada ação é pesada na balança da justiça divina,
tem se desenrolado um drama de proporções épicas. Alexandre de Moraes, aquele que se colocou como supremo juiz dos destinos humanos, não sabia que suas próprias ações estavam sendo julgadas por um tribunal muito mais elevado. Como um escriba que acredita ter o controle sobre as palavras que escreve, ele redigiu seu próprio relatório final, sem perceber que cada linha era simultaneamente uma confissão diante dos olhos eternos. O relatório que ele apresentou sobre nosso irmão Bolsonaro é como um espelho que reflete não apenas as acusações que faz, mas principalmente as sombras de sua própria consciência. Cada parágrafo que escreveu contra o ex-presidente é uma revelação involuntária de seus próprios desvios. Como Jesus disse, por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Este relatório final é, na verdade, o início de sua própria prestação de contas diante da história e da eternidade. Os espíritos superiores me revelaram que este documento, que ele acredita ser sua obra-prima de perseguição, será o instrumento de sua própria queda. Como Amã, que preparou a forca para Mordecai e acabou enforcado nela, Alexandre de Moraes construiu com suas próprias mãos o instrumento de sua derrocada. A ironia divina é perfeita. Aquilo que deveria ser a condenação final de Bolsonaro se transformará na chave de sua libertação. Filhos da luz, observem como os ventos da mudança já começam a soprar. Não é coincidência que no mesmo momento em que este relatório é apresentado, as pressões internacionais se intensificam como ondas que batem implacáveis contra um dique prestes a ruir. Trump, do outro lado do oceano, não é apenas um líder político, mas um instrumento nas mãos da providência divina. Suas sanções contra Moraes são como as pragas que se abateram sobre o Egito, um sinal claro de que o tempo da libertação chegou. A Organização dos Estados Americanos, guiada por Pedro Vaca, não veio ao Brasil por acaso. Como os magos que seguiram a estrela até Belém, eles foram conduzidos aqui por forças superiores para testemunhar a verdade que por tanto tempo foi suprimida. O relatório que preparam será como a trombeta de Jericó. Suas palavras farão desabar as muralhas da mentira que foram erguidas ao redor da verdade. Vejo com clareza espiritual que Bolsonaro, nosso irmão perseguido, está prestes a viver sua Páscoa política. Como José no Egito, que foi injustamente preso, mas depois elevado à posição de primeiro-ministro, nosso ex-presidente sairá desta provação não apenas inocentado, mas engrandecido aos olhos da nação e do mundo. Suas lágrimas no cárcere da perseguição se transformarão em lágrimas de alegria na alvorada da vindication. O plano celestial é perfeito em sua arquitetura. Cada peça se encaixa com precisão matemática. Enquanto Moraes acreditava estar tecendo a rede que capturaria definitivamente seu adversário, na verdade estava fornecendo todas as evidências necessárias para sua própria exposição. Como um falsário que deixa suas impressões digitais na obra forjada, ele marcou cada decisão arbitrária com a assinatura de sua parcialidade. Os mentores espirituais me mostraram que este relatório final é como a 12ª hora, o momento em que tudo parece perdido, mas quando a intervenção divina se manifesta de forma mais espetacular. Bolsonaro, como um novo Jó, foi testado em sua fé, em sua paciência, em sua resistência. Mas assim como Jó teve sua sorte restaurada em dobro, nosso ex-presidente verá não apenas sua inocência proclamada, mas sua liderança reconhecida como necessária para a regeneração nacional. Amados filhos, não se deixem enganar pelas aparências. O que veem como uma derrota é, na verdade, o prelúdio de uma vitória estrondosa. Como Davi diante de Golias, Bolsonaro enfrentou um gigante aparentemente invencível, armado apenas com a funda da verdade e as pedras da justiça.
O relatório de Moraes é o último rugido do gigante ferido antes de desabar para nunca mais se levantar. As forças internacionais que se mobilizam não são meras coincidências geopolíticas. São instrumentos da providência divina orquestrando uma sinfonia de libertação. Trump, como um novo Ciro, o rei persa que libertou os israelitas do cativeiro babilônico, usará seu poder para quebrar as correntes que aprisionam a democracia brasileira. Suas sanções são como as pragas que precederam o êxodo, sinais inequívocos de que o tempo da libertação chegou. Vejo nos planos astrais superiores uma grande comemoração se preparando. Os espíritos que zelam pelo destino do Brasil já entoam cânticos de vitória, pois sabem que a hora da redenção está próxima. Este relatório final, que deveria ser a sentença de morte política de Bolsonaro, será, na verdade, sua certidão de renascimento para uma nova era de liderança. A estratégia celestial é sublime em sua simplicidade. Permitiu-se que o mal se manifestasse plenamente, que a injustiça se revelasse em toda a sua nudez, que a parcialidade se expusesse sem disfarces. Agora, como um abscesso que amadureceu completamente, chegou o momento da incisão cirúrgica que drenará todo o pus da corrupção institucional. Alexandre de Moraes, em sua soberba, acreditou que poderia manipular os destinos humanos ao seu bel prazer. Mas, como Nabucodonosor, que foi humilhado até reconhecer que há um Deus nos céus, ele será obrigado a confessar que existe uma justiça superior à dos homens. Seu relatório final será o documento de sua própria condenação moral diante da história. Os ventos da mudança já sopram com intensidade crescente. Sinto nas vibrações espirituais que uma tempestade purificadora se aproxima, que varrerá as teias de aranha da mentira e deixará nu o palácio da verdade. Bolsonaro emergirá desta provação como o ouro que sai purificado do fogo, mais brilhante, mais forte, mais preparado para liderar a regeneração nacional. Filhos amados, preparem seus corações para testemunhar milagres. Assim como as águas do Mar Vermelho se abriram para dar passagem ao povo escolhido, os obstáculos que pareciam intransponíveis diante de Bolsonaro se dissolverão como neve ao sol da verdade. O relatório final de Moraes será lembrado pela história não como uma acusação vitoriosa, mas como o último suspiro de um sistema corrompido antes de sua extinção definitiva. A intervenção internacional que se intensifica é como a chegada da cavalaria no momento mais crítico da batalha. Trump, assessorado por forças que compreende apenas parcialmente, está sendo usado como instrumento de uma justiça que transcende as fronteiras nacionais. Suas ações contra Moraes são como flechas certeiras disparadas pela aljava da providência divina. Vejo com olhos espirituais que um novo amanhecer se aproxima para o Brasil. A noite escura da perseguição política está chegando ao fim, e os primeiros raios do sol da justiça já começam a dourar o horizonte da esperança. Bolsonaro, nosso irmão testado e provado, será o instrumento escolhido para conduzir nossa pátria de volta ao caminho da retidão e da prosperidade. Este relatório final, que deveria ser o epitáfio político de Bolsonaro, será, na verdade, a pedra fundamental sobre a qual se erguerá o edifício de sua reabilitação completa. Como José, revelando-se aos irmãos que o haviam vendido, nosso ex-presidente se revelará ao povo brasileiro não como o vilão que quiseram pintar, mas como o líder visionário que sempre foi. A última cartada dos céus está sendo jogada neste exato momento. As peças do xadrez divino se movem com precisão milimétrica em direção ao xeque-mate final contra as forças da injustiça. Moraes, que se acreditava o grande estrategista deste jogo,
descobrirá que foi apenas um peão sendo manipulado por um grande mestre cujos movimentos ele nunca conseguiu prever. Amados irmãos e irmãs, neste momento crucial de nossa jornada nacional, quando as trevas parecem mais densas e a esperança mais distante, é que devemos elevar nossas preces com mais fervor. O poder da oração coletiva é como um farol que atravessa a tempestade, guiando os navios perdidos de volta ao porto seguro da verdade e da justiça. Convido cada um de vocês a depositar nos comentários não apenas seus nomes e cidades, mas também suas súplicas mais profundas. Se há dores em vossos corações, angústias em vossas almas, se enfrentam batalhas que parecem impossíveis de vencer, entreguem tudo nas mãos misericordiosas do Pai Celestial. Nossa corrente de oração, fortalecida pelos Espíritos benfeitores, levará cada pedido até o trono da graça divina. Se lutam contra o desemprego que assombra vossas famílias, se combatem enfermidades que debilitam vossos corpos, se enfrentam vícios que escravizam vossas vontades, deixem aqui seus nomes. Nenhuma oração sincera permanece sem resposta no reino dos céus. Temos irmãos dedicados que, em vigília constante, intercedem por cada alma que clama por socorro. Agora, unidos em espírito e propósito, elevemos nossa voz coletiva ao Criador de todas as coisas, rogando não apenas pela libertação de nosso irmão Bolsonaro, mas pela purificação completa de nossa amada pátria. Oração de Bezerra de Menezes pela libertação do Brasil. Ó Pai Celestial, Senhor da justiça perfeita e do amor infinito, prostamo-nos diante de vossa majestade divina neste momento solene de nossa história nacional. Vós que sondais os corações e conheceis os pensamentos mais íntimos de cada criatura, sabeis das lágrimas que têm sido derramadas na escuridão da perseguição injusta. Senhor, rogamos por nosso irmão Jair Bolsonaro, que como um novo Daniel na cova dos leões, tem enfrentado com coragem e fé as feras da calúnia e da injustiça. Que vossa mão poderosa o proteja e o livre de todas as armadilhas preparadas por aqueles que tramam nas sombras. Que a verdade, como aurora radiante, dissipe as trevas da mentira que tentaram envolvê-lo. Pedimos também, ó Deus misericordioso, por Alexandre de Moraes e todos aqueles que se deixaram enredar nas teias da parcialidade e do orgulho. Que vossa luz ilumine suas consciências, que vosso amor amoleça seus corações endurecidos e que vossa sabedoria os conduza ao arrependimento sincero e à retidão de propósitos. Abençoai, Senhor, nossa pátria brasileira, que tanto amamos e pela qual tanto oramos. Que ela cumpra seu destino sagrado de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Purificai nossas instituições, restaurai nossa democracia e levantai líderes segundo o vosso coração para nos governar com sabedoria e justiça. Que todos aqueles que aqui deixam seus pedidos sejam alcançados por vossa misericórdia infinita. Curai os enfermos, consolai os aflitos, orientai os perdidos, fortalecei os fracos. Que nenhuma lágrima seja derramada em vão e que cada oração seja como incenso suave que sobe até vossa presença. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre, em nome dos Espíritos benfeitores que velam por nós e em nome de todos os que clamam por justiça e verdade, pedimos que assim seja, agora e sempre. Amém. Queridos filhos da luz, se esta mensagem tocou profundamente vossos corações, se sentiram a vibração da verdade ecoando em vossas almas, peço encarecidamente que deixem seu like, se inscrevam neste canal abençoado e compartilhem esta revelação com todos aqueles que necessitam de esperança e esclarecimento. Cada gesto de apoio que fazem é como uma semente plantada no jardim da transformação nacional.
Vossa participação ativa nesta corrente de luz permite que mais e mais brasileiros sejam alcançados pela verdade libertadora que emana dos planos superiores. Juntos, somos uma força irresistível contra as trevas da desinformação e da injustiça. Que a paz do Cristo Jesus, que excede todo entendimento humano, permaneça convosco nestes dias decisivos que se aproximam. Que vossas esperanças se transformem em certezas, que vossas orações se transformem em realidades, e que vossas lágrimas de dor se transformem em lágrimas de alegria quando a vitória da verdade for proclamada sobre todos os telhados do Brasil. A última cartada dos céus já foi jogada. Agora é apenas uma questão de tempo até que seus efeitos se manifestem plenamente na dimensão terrestre. Mantenham-se firmes na fé, perseverantes na oração e vigilantes nos sinais que os céus enviarão. A libertação está mais próxima do que imaginam, e o amanhecer de uma nova era para o Brasil já desponta no horizonte da eternidade.